Irmãos, Hum, eu quero ler esse versículo que está no Salmo 90, versículo 2. Diz assim: Antes que os montes nascessem e tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Vou ler novamente. Antes que os montes nascessem e tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Esse Deus que está aqui no Salmo 90 e em toda a Bíblia é o Deus que nós servimos. É o Deus que me resgatou um dia do reino das trevas e me trouxe para o reino da luz. E é o mesmo Deus que fez essa extraordinária mudança na sua vida também. Então, é este Deus que existe muito antes de nós, é a quem nós servimos e nós tentamos fazer o melhor para ele na função que nós estamos. Se presidente de SAF, faremos o melhor como presidente de SAF. Se primeira secretária, faremos o melhor como primeira secretária. Se secretária de espiritualidade, faremos o melhor como secretária de espiritualidade. Por conta de servirmos a este Deus de eternidade, eternidade, és Deus. O Deus que cuidou de nós no dia de hoje. Muitas devem estar muito cansadas, como a Ana Maria falou no começo, trabalhar o dia todo, na verdade, todas nós, mas dedicar esse tempo para aprender um pouco mais. A primeira secretária não sabe tudo sobre ata. Ela passou pela experiência de estar aprendendo a fazer a ata e a memória de reunião. Então, eu vou compartilhar com as irmãs o que eu tenho aprendido nesse tempo que Deus me deu de oportunidade para poder fazer as atas. Mas eu quero agradecer a Ana Maria, a nossa presidente, por esse suporte, por ela estar sempre do nosso lado. Eu fico imaginando que nós, a diretoria, quando tem algum evento que tem as irmãs participando junto, me vem à mente a imagem de Moisés, enquanto estava no monte e dois homens tinham que segurar os braços deles. Vocês lembram desse episódio, né? Dessa narrativa. E aí era para que ele não se sentisse, para que ele não fraquejasse os braços, porque cada vez que ele abaixava os braços, o povo de Deus perdia. Então, os homens, aqueles dois varões, ficavam segurando. Aí eu fico pensando que nós, a diretoria, quando está em alguma atividade, que as irmãs estão por perto, é como esse suporte, para não nos deixar fraquejar. Então, obrigada à diretoria, a todas que estão aí. Não vi lá no grupo, lá no número de participantes, quem está, mas agradeço a todas. Também quero agradecer à secretária de atividades que também estão conosco. Irmãs, antes de passar mesmo para irmãos, porque eu sei que tem irmãos aí junto, eu quero contar a experiência para vocês que aconteceu ontem, está bem recente. Então, ontem, na Igreja Graça, em Palmas, da qual eu faço parte, foi feita uma festa muito linda, maravilhosa. Era a posse do pastor Ismael. Ele foi eleito por mais 2 anos na Igreja Graça, em Tocantins. E aquela festa, se eu fosse hoje escrevê-la como primeira secretária, com certeza eu usaria uma narrativa mais tranquila. Eu poderia colocar adjetivos, eu poderia colocar uma forma mais informal na escrita, mas deixaria um registro do que foi ontem. Ontem ficaram os registros das fotos e da gravação, porque foi transmitido pelo YouTube. Mas, pensando em nós como primeira secretária, como as irmãs que escrevem as atas e as memórias de reunião, nós vamos pensar que nessa escrita, se fosse como ata e como memória, há minúcias que nós precisamos atentar para fazer essa escrita. E é nesse sentido que nós estamos hoje à noite, ou nesse tempo, para descobrirmos algumas dessas minúcias. E que, com certeza, com o conjunto delas, vai nos fazer escrever a história do trabalho feminino com maior precisão ou com maior fidelidade. Não é que as irmãs já não estejam fazendo, é claro que as irmãs já registram a história da igreja, a história das mulheres na igreja presbiteriana. Nós já fazemos isso. Mas é só mesmo para nos fazer relembrar de alguns detalhes que às vezes já estão esquecidos ou escondidinhos lá. Então, não se preocupe, porque eu sei que vocês já estão fazendo.
Esse treinamento ele está baseado no regulamento para confecções de atas da Igreja Presbiteriana a partir de 2015. O nosso guia ele foi mudado em 2015 e no mesmo ano surgiu esse regulamento para confecção de ata. Quando você acessar o site da IPB, lá não tem esse regulamento, lá vai ter o manual. O manual que tem lá no site, ele já foi revogado. Ele foi revogado com este regulamento a partir de 2015. Mas ele tem, se você colocar, depois no final da palestra vai ter a referência, se você colocar o link lá, você consegue acessá-lo por completo. É claro que o regulamento é feito para os concílios, mas a Confederação Nacional usa como base o regulamento para nós seguirmos, porque ele é da Igreja Presbiteriana, ele é mesmo do Supremo Concílio para nós, para todos, né? Então, por isso do título da nossa palestra hoje, Minúcias da Escrita, Ata e ou Memória de Reunião. Ana, eu vou pedir para que você vá passando aí, isso. À medida que eu vou falando, você pode ir passando meio devagar, Ana, mas se eu precisar que você já passe em seguida, eu te aviso. Então, vamos lá. Quando usar ata ou memória de reunião? Nós vamos ter essas duas opções. A ata ou memória de reunião, ela pode ser registrada por meio manuscrito ou digital, porque ainda tem as irmãs que não têm esse contato com o eletrônico, com a ata eletrônica. Então, podemos fazer manual, não tem problema, tanto a ata quanto a memória. A SAF pode registrar a ata ou a memória de reunião. Quais reuniões ela pode registrar? A SAF pode registrar as reuniões da diretoria, da comissão executiva e a plenária. Então, a SAF é a única sociedade que pode registrar, tanto em forma de ata ou memória de reunião, todas as suas reuniões, a diretoria, comissão executiva e plenária. Pode passar, Ana. Mas a federação e a confederação nacional, como é que pode fazer? Ela pode registrar por meio da ata ou da memória de reunião, quais reuniões? As reuniões da diretoria e da comissão executiva, somente essas duas. Porque o congresso da federação e o congresso da sinodal somente pode ser registrado através da ata. Não há possibilidade de usar a memória de reunião. Então, há essa peculiaridade na federação e na confederação nacional, sinodal. Sim, Ana. A Confederação Nacional, aqui é totalmente diferente. A Confederação Nacional, em nenhum momento, pode usar a memória de reunião. Nós vamos registrar todas as reuniões da diretoria, da comissão executiva e do Congresso Nacional por meio da ata. Então, enquanto a SAF pode registrar todas as suas reuniões, tanto pela memória quanto pela ata, na Confederação Nacional, a ata e a memória de reunião na Confederação Nacional só pode ser registrada por meio da ata. Sim, Ana. Então, vamos para minúcias da escrita a ata. Essa minúcia da ata, nós vamos pensar em alguns requisitos. Primeiro, o livro de atas. Como que pode ser esse livro de atas? Na capa do livro, há a necessidade de trazer os títulos. Então, o nome da SAF, ou da federação, ou confederação sinodal, ou confederação nacional. Ana, está aparecendo... isso. O número do livro, a data de abertura e encerramento. Também deve ser rubricado em todas as folhas pela presidente e pela primeira secretária. Esse ponto aqui é muito importante, irmãs, porque antes de 2015 era diferente. Então, a partir de 2015, o livro de atos ele deve ser rubricado em todas as folhas pela presidente e pela primeira secretária. Segue, Ana. Tá. As atas serão rubricadas por aqueles que exercerem as funções naquela reunião. Então, a presidente, se de repente ela não está na reunião, se for a vice-presidente que está conduzindo a reunião, ela que rubricará a ata, tá? O livro deve ser iniciado com o termo de abertura. No início da primeira página numerada, assinada pela presidente da SAF, federação e confederação. Pode seguir, Ana.
deve ser encerrado com o termo de encerramento no fim da última página pautada. Então, aqui eu quero chamar a atenção para as irmãs também desse detalhe, porque aqui também houve uma mudança. O termo de encerramento deverá ser feito apenas quando do encerramento do livro. Quem vai se lembrar que antes fazia tanto o termo de abertura quanto o termo de encerramento, todos junto quando começava o livro. Hoje não. O termo de encerramento é feito só depois, quando estiver encerrando o livro. Mediante justa razão que será consignada em ata, é lícito à SAF, à federação, à confederação. Quando eu disser confederação, nós vamos entender que nós estamos tratando da sinodal e da nacional. Trocar de livro arquivando o existente. Então, se, por exemplo, vamos pensar na SAF, se as irmãs, se o conselho, se o presbítero que é o conselheiro entendeu que as atas da SAF não estão redigidas de forma que atende o regulamento, ele pode comunicar à diretoria que realmente não está atendendo ao regulamento da confecção de atas da IPB, e aí esse livro ele pode ser arquivado, então ele vai ser decidido vai ser colocado em ata, então em plenária, para que todas então aprovem, e aí em diante será feito então um outro livro. Pode ser arquivado aquele que teve problema anterior, né? Quanto ao modelo de abertura do termo de abertura, diz assim: este livro contendo 100 folhas eletronicamente numeradas e rubricadas. Na verdade, o livro de ata nós podemos, o livro de ata manuscrito, nós podemos encontrá-lo até 100 folhas, mas também até 50 folhas, né? Então, este livro contendo até 100 folhas eletronicamente numeradas e rubricadas servirá para o registro das atas da SAF, Federação, Confederação, sendo este livro de número tal: o nome da presidente, a cidade e a data. A assinatura da presidente com caneta azul ou preta. Esse detalhe aqui, preciso que vocês nos atentarmos bem. Porque antes, esse termo de abertura era dito que era colocado o nome era a presidente e a secretária, mas hoje o termo de abertura é somente pela presidente, tá? Termo de encerramento. Lembrando que o termo de encerramento nós faremos só no final, quando já estiver terminando o livro, ou até 50 ou até 100 páginas. Este livro, contendo até 100 folhas eletronicamente numeradas e rubricadas, serviu para o registro das atas da SAF, Confederação, sendo este livro de número tal. Nome da presidente com caneta azul ou preta, pela presidente em exercício. Então, nós vamos lembrar que o termo de encerramento, tanto é a mudança de que ele aconteceu que vai ser colocado no final do livro e a presidente que estiver no exercício daquela época que vai assinar o termo de encerramento. Vamos pensar no livro manuscrito. Você pode dizer, mas Maria, alguém ainda escreve a ata? Escreve, tem irmãs que preferem a escrita do que digitar, mesmo tendo facilidade com o computador. Mas a primeira secretária e a diretoria, na verdade, a primeira secretária não vai decidir, vai ser decidido em plenária. Então, se a diretoria decidiu que será manuscrito, ainda que a primeira secretária digite muito bem, não vai poder fazer, vai escrever, vai ser manuscrito, né? Assim como foi a decisão. Então, o livro manuscrito, ele tem que ser pautado, numerado tipograficamente em cada página ou folha e marginado em ambos os lados com 3 centímetros. Por isso que é interessante essa questão das minúcias. Se formos olhar os detalhes da ata, olha como que a ata é uma escrita linda de se fazer. Porque está se pensando até nos centímetros das margens. E todas as folhas terão que ser dessa forma, com 3 centímetros, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Deve ser utilizado, um pouquinho antes, Ana. Isso. Deve ser utilizado para escrita a tinta azul ou preta. A tinta azul ou preta é porque se nós escrevemos com outra cor, à medida que vai passando o tempo, a outra cor ela vai apagando. Então, para que fique mesmo registrado que não haja esse problema, azul ou preta, e também porque é convencional os documentos serem escritos com a tinta azul ou preta. Sim, Seguimos ainda com o livro manuscrito.
O fluxo do texto. Então, como que vai ser esse texto? Como é que eu vou poder escrever essa ata? Cada ata deve iniciar-se na primeira linha da página. O texto deve ser composto em um único parágrafo. Então, não há parágrafos na ata. Nós fazemos um único parágrafo e esse texto vai ser corrido. Vai ser um texto só. Cada ata deverá ocupar totalmente uma página. Pode seguir, Ana. Pode seguir, Ana. Continuamos no fluxo do texto. Caso o texto da ata não complete a página até a sua última linha, as linhas restantes, logo após a assinatura da secretária, deverão ser inutilizadas com o uso de uma linha sinuosa, repetida em sequência e sem espaços vazios. Pode ir, Ana. Livro digital. Você passou para frente, Ana? Passei, querida. Quer que eu volte? Só um minutinho, viu? Que aqui, às vezes o Aí, tá certo, mouse aí. emperra, viu? Tá, mas agora tá certo. Os slides que nós vimos antes foram os detalhes do livro manuscrito, né? Agora, então, vamos entender um pouco do livro digital. As especificações do livro digital. Utilizar folhas de tamanho padrão, A4 ou ofício. O tamanho escolhido deve ser o mesmo até o encerramento do livro. Mas, quando a gente fala dessas minúcias, é por conta dessas preocupações. Então, se eu começo a escrever o livro com o tamanho A4, eu tenho que terminar as 50 páginas, se for decidido fazer 50 páginas, no tamanho A4. Mas se eu decidir que vai ser ofício, então tenho que fazer as 50 ou as 100 páginas no tamanho ofício, para que haja essa padronização na escrita e também na forma de organizar. Até porque depois, quando formos lá na frente, que vai ser encadernado, se fizermos de tamanhos diferentes, não teremos problema para essa encadernação, né? Cor do papel branco. O documento lá, o regulamento, ele dá sugestões de outros papéis, de cores mais claras. Mas nós entendemos também que todo documento, a gente não encontra documento com outra cor de papel. Normalmente é usado branco, porque é a forma de ter a melhor visualização da escrita. Então, a cor de papel melhor que seja branco. Agora vamos pensar nas margens. Lembramos que lá no livro manuscrito, a margem direita e esquerda, 3 centímetros. Porque já que o livro vem pautado, não há como fazer a superior e inferior. Mas neste caso aqui da digital, aí sim, todas as margens, a margem vai ocupar do lado direito e esquerdo, superior e inferior, os 3 centímetros. E aí é importante nós lembrarmos o seguinte: então veja bem, o tamanho padrão eu escolhi foi A4. Então todas as páginas serão com as margens direita, esquerda, inferior e superior, com 3 centímetros no tamanho A4. E todas as atas terão que ter esse mesmo padrão, de 3 centímetros. Segue, Ana. Seguindo aí com as especificações. Ser impressa na posição vertical, até porque nos documentos dificilmente a gente encontra um documento na posição retrato, né? Ela não existe, quer dizer, não é que não existe, mas a gente não encontra. Ela tem que ser na forma vertical, na forma retrato. Na verdade, não encontro na forma paisagem, encontro na forma retrato. Imprimir um dos lados, o verso deverá permanecer em branco. Então, o verso da ata, da folha, ela não pode ser impressa, vai ser sempre o lado da frente e o lado atrás, o verso ficará sempre em branco. Aí vamos pensar nessa fonte. Quando nós pensamos na fonte, essa fonte Arial e a fonte Times New Roman são as fontes melhores para a gente poder, de leitura, mais fáceis de leitura. Tem outras, mas usualmente são essas as duas que mais você encontra nos documentos, né? Agora a questão da tinta. Lembra que lá no manuscrito a sugestão é de que use a tinta, a caneta azul ou preta. Aqui nós vamos usar a cor preta para a escrita digital, tá?
Também porque o preto, quando juntar na folha branca, vai dar um contraste bom de fazer a leitura, não será uma leitura cansativa. Você vai poder ler a ata de dia ou à noite, que vai ser tranquilo de se ler, né? Aí a questão da formatação do parágrafo. O recuo. Quando você formatar o parágrafo, nesse caso aqui, quando está lá na formatação, você tem que colocar o zero na esquerda e direita da margem, porque não vai ter esse recuo, como foi dito lá no manuscrito, que não há um parágrafo, é um texto só, aqui também é da mesma forma. Vai ser o recuo zero para que dê essa condição de ficar sem essa margem, sem espaçamento nenhum. Aí, alinhamento. Como é que eu vou pensar nesse alinhamento? O alinhamento ele deve ser de modo justificado. Eu não sei vocês, mas quando eu encontro um texto, por menor que seja, que o texto ele não está alinhado, que ele está à direita ou ao centro, quando é um texto de muita leitura, fica difícil para você ter essa visualização tranquila. Quando ele está justificado, seu olho já bate ali, já vai lendo sem problema nenhum. Então, documento, a gente também só vê que ele está sempre justificado. E lá vai ter onde você colocar justificado para que o texto fique alinhado, palavra por palavra, embaixo, ali do lado direito e do lado esquerdo, vai ficar bem certinho, tá? Principalmente do lado direito da pauta, da folha, né? Agora, a formatação do parágrafo. Quando você pensar na formatação do parágrafo, o fluxo do texto, como nós vamos fazer? Inicia-se o texto da ata na primeira linha da página e ocupa-se totalmente a página. Então, assim como na escrita, no manuscrito, aqui também você vai iniciar na primeira linha da página e vai ocupar toda aquela página. Caso o texto da ata não complete a página até a última linha, depois da assinatura da secretária, as linhas restantes serão inutilizadas e devem ser preenchidas totalmente espaço vazio com caráter hífen. Eu estou falando muito rápido, as irmãs estão indo bem aí? Está Assim, ótimo, tá tudo Maria. ótimo. Tudo bem. Tá. Acho que a Ana pode responder para não ter que abrir os microfones, né, Ana? Se abrir, complica. Não, então, você pode responder, se for o caso. Então, vamos lá. Pode passar, Ana. Aqui eu coloquei uma imagem justamente para nós entendermos. Tá dando para tá bem claro aí para as irmãs de que que é uma folha e que tem um espaço na imagem, porque eu imprimi e digitalizei, justamente porque eu queria mostrar exatamente como a questão da margem. 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo, 3 superior e 3 inferior. Aqui está exatamente o tamanho que é da formatação. Aí, pelo texto que nós acabamos de ler, dizia que nós tínhamos que fazer, caso o texto da ata, veja só, caso o texto da ata não complete a página até a última linha, depois da assinatura, veja bem, eu, Maria Cunha, primeira secretária, a tudo presente, lavrei e assino a presente ata. Eu deixei um espaço aqui que é uma linha, não está tracejado, é uma linha. Aqui a primeira secretária vai assinar. Depois, então, veja bem, lembrando que a minúcia da ata, eu só vou escrever, começar a próxima ata na próxima página. Eu não posso começar a segunda ata ou a terceira, seja lá qual for o número da ata, aqui nessa página que está tracejada. Então, eu assinei, mas me restou um espaço grande aqui, que eu poderia pensar, não, vou continuar a escrita da próxima ata. Não posso. Então, eu assino, foi dado agora, então, um tracejado, totalmente tracejado, até terminar a página inteira. Porque a próxima ata, eu irei escrever o primeiro parágrafo aqui, que é o único parágrafo, que não é parágrafo, mas porque o recuo é zero, né? Desde lá de cima. Então, eu queria que ficasse essa imagem para que as irmãs pudessem lembrar dela, tá? Pode seguir, Ana. Tá. Então, toda ata digital, toda ata digital, ela vai precisar da nota de rodapé.
A nota de rodapé, ela não pode ser de qualquer jeito. Olha só como que é lindo, irmãs. É um negócio impressionante, porque até para as notas de rodapé, há minúcias de como escrever essa nota de rodapé. Então, veja bem, letra A. Deverão ser referenciadas no texto por números sequenciais, iniciando em um em cada ata. Depois, deverão utilizar a mesma fonte do corpo da ata, mas em tamanho um pouco menor, como, por exemplo, Arial 10 e Times New Roman 10. Quando nós vimos lá, essa ata, se você usou Arial e você está usando a fonte 12, na nota de rodapé vai ser o Arial fonte 10, porque aí vai acontecer o padrão. Mesmo se na nota de rodapé e você de repente está usando Arial e não vai poder usar uma outra fonte, ainda que seja 10, porque nós estamos padronizando a escrita, tá? Pode seguir, Ana. Ainda na nota de rodapé, as seguintes notas deverão sempre existir na ata. Então, o que eu devo colocar na nota de rodapé? Primeiro, o número da ata, a data e hora de início da reunião. É imprescindível que em toda nota de rodapé aconteça isso, o número da ata, a data e a hora de início da reunião. Os membros da diretoria executiva presentes e ausentes naquela reunião, tá? Siga, Ana, por favor. Ainda as seguintes notas deverão sempre existir na ata, ainda seguindo o que não pode faltar. Chamadas aos assuntos discutidos na reunião com referências resumidas. Não vamos colocar o que foi feito lá, mas só uma chamada, uma frase que possa fazer alusão ao que foi tratado lá na ata. Leitura e aprovação da ata, número da ata, data e hora e término da reunião. Então, quando terminar também, a data e horário do término da reunião tem que estar na nota de rodapé. Pode seguir, Ana. Aqui também eu quis fazer para as irmãs poderem entender. Na verdade, irmãs, eu estou fazendo isso, quando eu preparei os slides, eu quero dizer para as irmãs que eu sei que muitas aí sabem fazer a ata maravilhosamente bem. Mas eu também quero entender que muitas das irmãs podem ser como eu. Quando eu assumi a secretaria da Nacional, eu nunca tinha feito uma ata. Então, quando a Sudonita, que eu quero agradecer de coração, me auxiliou para que eu pudesse escrever a primeira ata, é claro que todos esses detalhes eu não ia conseguir pegar na primeira ata que eu escrevesse. Mas a experiência de escrever a ata é que nos vai fazer ter essa. Não é perfeição, porque não vai ter perfeição. Nós não fazemos nada com perfeição. Mas à medida que a gente vai escrevendo a ata, mais a gente vai percebendo minúcias que precisam ter nela. Então, aqui eu fiz questão de mostrar que se alguém tiver aí como eu, que nunca escreveu uma ata, por isso que eu estou tentando ser o mais minuciosa na forma de mostrar para vocês. Então, as que já conhecem, não se cansem, fiquem até o final. Aí nós estamos tratando da nota de rodapé. Aqui eu digitalizei da mesma forma. Eu não sei se dá para perceber porque a imagem, mas aqui a intenção é de que a margem continua 3 de cada lado, tá? E aqui estão as notas de rodapé. Eu acho que não tem como a Ana mostrar a parte da nota de rodapé. Tem, Ana? Ah, tem, tá. Então vamos lá, Ana. Primeiro mostra o cabeçalho lá em cima para a gente poder ver, para as irmãs perceberem. Tá, olha só, irmãs, essa fonte aqui não é a fonte. Claro que se eu não falasse, vocês não iam saber, mas essa fonte aqui é Arial, tá certo? É a fonte que deve se usar. Mas o tamanho dela aqui está 18, porque eu fiquei temerosa de que o 12 ou o 14 ficasse muito pequena e não desse para a gente enxergar bem. Então, aqui eu coloquei maior para intencionalmente vocês poderem perceber. Mas aqui, olha só, esse númerozinho aqui, que é o que vai lá na nota de rodapé, se eu estou escrevendo na fonte 12, esse númerozinho aqui, que é a nota de rodapé, ele tem que estar no número 10.
Nunca vai ser maior que isso. E se eu estou usando Arial, ele também vai ser Arial, tá? Se você usar o Times New Roman, você vai usar, então, Times New Roman 10. Então, veja só, eu tenho aqui 1, eu tenho 2 aqui, o 3 aqui, o 4, o 5, o 6 e o 7. No 1, vai estar dizendo o dia e a hora, o 2, a presente, olha só, pode baixar, Ana, por favor. Mais. Só vai até aqui, querida. Só vai até aí, né, Ana? E não tem como dar o zoom na parte de baixo? Ah, sim, tá dando. Eu acho que as irmãs estão enxergando, porque eu daqui estou vendo. Tá. Então, veja bem, na nota de rodapé, nós lembramos que tem que ter o número da ata, o dia, o mês, o ano e o início da ata, certo? Depois, os membros da diretoria presentes, então eu coloquei aqui os membros da diretoria que estavam presentes. Aqui a presença do conselheiro, tá, ele está aqui. Membro da diretoria ausente está aqui. Momento devocional, desenvolvimento da pauta e a doação de Bíblias, que foi uma decisão que teve lá, que está aqui. Ana, sobe só um pouquinho, ó. Vão lembrando aí, 7, doação de Bíblias. Pronto. Ótimo, Ana. Então, veja só, o item 7, lá na nota de rodapé, foi só uma frase, doação de Bíblias. Mas aqui está a decisão que foi tomada. A decisão está completa, doar uma Bíblia para cada servidor do Hospital Infantil em homenagem aos serviços prestados à comunidade nesse tempo de pandemia. Então, a decisão está aí, mas lá na nota de rodapé só aparece doação de Bíblias. Quando forem no texto da ata, vão perceber toda a decisão. Pode passar, Ana, por favor. Um momentinho que eu vou voltar o tamanho, viu? Tá. Ah, sim. Uhum. Porque senão a gente não consegue passar. Tá. É aqui? É essa? Não. É. Não. Aqui, deixa eu ver. Aí, isso. Tá. Aqui já é outro modelo que eu quis deixar, porque a nota de rodapé, nós lembramos que vai ter também a parte final da reunião. Então, aqui, tá. Então, vamos lá. Decide-se 8, decide-se 9, decide-se 10. Irmãs, esse X aqui é só porque na ata seria a nossa escrita. Quando terminou todas as decisões, quando terminaram todas as decisões, aqui veio o final da ata. E agora, a nota de rodapé, pode mostrar aqui, Ana, por favor? Igual você fez anteriormente. Pode dar um zoom na nota de rodapé bem baixo. Tá, isso. Olha só. O item 8 que estava lá, que era uma decisão, tá? Encontro com a SAF Amigo de Oração. O item 9, aniversário do pastor. O item 10, doação de cestas básicas. Então, foi só uma chamada, só foi mesmo para identificar a decisão que está lá em cima. Mas, quando nós vimos lá na nota de rodapé, foi dito também que nós, obrigatoriamente, tem que ter no final o número da ata, o dia, o ano, o mês e quando a reunião terminou. Então, término 19h10. Depois, também tem que constar a leitura e aprovação da ata na nota de rodapé. Então, aqui nós fechamos, com respeito à nota de rodapé, era isso que eu queria chamar a atenção das irmãs. Pode seguir, Ana, por favor. Tá, então agora vamos tratar dessa questão do armazenamento das atas ou memória de reunião. Quando nós pensamos no armazenamento, nós estamos pensando nas atas digital, de que forma nós vamos fazer para que ela seja armazenada depois. Então, as atas serão armazenadas temporariamente em pastas, sendo cada página acondicionada em plástico transparente. Cada página acondicionada em plástico transparente. Então, à medida que acontece a reunião, que depois você faz faz os ajustes da ata, você a imprime e coloca nessa pasta. O número de páginas de cada livro poderá variar entre no mínimo 50 e no máximo 100 folhas. Pode seguir, Ana. A última ata do livro deverá estar integralmente nela contida. Então, veja bem, nós sabemos que a ata é até 50 e até 100. Mas se aquela última ata chegou a 50 e não terminou a ata, nós vamos poder terminar a ata, porque ela tem que estar lá naquele livro.
vai aumentar uma página, mas não vai ter problema, porque aquela ata tem que estar integralmente naquele livro. Ainda que passe uma página ou duas. Então vamos lá. Deve-se encadernar as páginas em brochura. Não é permitido o uso de espiral, possibilidade de fácil desmembramento ou adulteração. O espiral, ele é bom até o momento, mas o espiral, a experiência dele é de que qualquer um, e realmente qualquer um pode tirar o espiral e também, com o tempo, ele pode arrebentar porque é plástico. Então, assim, nunca vamos poder, depois que nós armazenamos as 50 páginas ou as 100 páginas, fazer em forma de espiral. O livro tem que ser em forma brochura, a capa dura, tá? Ciano, pode seguir. Agora, as atas devem conter o conteúdo das atas. Ali nós temos armazenamento. Agora, o conteúdo das atas. As atas devem conter primeiro cabeçalho. Então, o número da ata, o nome da sociedade que está sendo feita aquela ata, a hora, a data e o local da reunião. Sim, Ana. As atas devem conter os nomes dos membros presentes e dos ausentes, identificados pelos cargos da diretoria e da executiva. Então, nós não vamos colocar lá na ata presente Maria Cunha, mas eu não identifiquei o cargo da Maria Cunha. Presente a Quitéria, eu não identifiquei o cargo da Quitéria. Da executiva, presente a Leila. A Leila não foi identificada como secretária de espiritualidade. Então, nós vamos ter que fazer isso na ata com a especificação. Sendo imprescindível constar o nome da dirigente da oração inicial. Aqui é bem importante, mas tanto a oração do início da reunião, quanto a oração do final da reunião, os dois momentos, as pessoas que oraram precisa ser mencionado o nome das duas, né? Ciano, pode seguir. Todos os nomes mencionados na ata deverão sempre constar por extenso na primeira vez que forem citados. Então, se tem um irmão lá que você, por exemplo, tem um missionário na reunião, ele é visitante, mas ele está lá na reunião. Aí consta-se a presença do missionário. Que missionário? O missionário tem um nome, então nós vamos constar o nome completo do missionário para identificá-lo. Posteriormente, poderá utilizar-se apenas o nome próprio ou uma redução que permita identificação única. Aí eu quis usar aqui o meu exemplo. Meu nome é Maria Aparecida Fernandes Viana Cunha. Na primeira vez que surgir esse nome, ele vai surgir assim, enorme, cinco nomes. Primeira vez. Quando for falar novamente dessa mesma pessoa, não há necessidade mais de escrever os 5 nomes. Eu vou colocar só Maria Cunha, porque é a forma como eu sou conhecida. Então, se aparecer uma vez, depois da primeira vez, uma vez, duas, três, quatro, quantas vezes forem, eu vou colocar sempre Maria Cunha, porque vai identificar e vai saber que é referente a Maria Aparecida Fernandes Viana Cunha. Pode seguir, Ana. As atas devem conter o registro de todas as resoluções tomadas pela sociedade, tanto da SA, Federação, o Sinodal e Nacional, da reunião, não se devendo referir meras sugestões e propostas não aprovadas. Aqui nessa questão das resoluções, então, assim, discutir o assunto, aí você vai colocar na ata somente que foi decidido, que o plenário decidiu. O texto lá do regulamento vai dizer, nesse caso aqui, não se devem referir meras sugestões. As sugestões não são colocadas na ata. E propostas não aprovadas. Se não forem aprovadas, não precisam constar na ata. A não ser, então, exceto, lá no regulamento vai dizer isso, exceto se a pessoa que sugeriu a proposta ou a sugestão fizer questão que seja colocado. Mas, no geral, a ata só consta somente as decisões, as resoluções. Sim, Ana. Pode seguir, Ana. Já segui, Desculpa. já segui. Desculpa, é verdade.
As atas devem conter, deverão ser escritas sem entrelinhas, emendas ou rasuras. Não há possibilidade. Como é um texto, um parágrafo só, um texto só, não tem essas emendas, não pode ter rasura, não pode ter entrelinhas. Porque senão, se tiver algum espaçamento, poderia ser colocado qualquer outra coisa lá incluso na ata. Então, não pode ter nada que possa possibilitar inserir qualquer outra palavra depois do que já foi tratado ali. O registro da ata e a aprovação da ata também deve ter. As atas deverão conter no final o nome da secretária que redigiu com a assinatura dessa. Então, a secretária tem que redigir, consta o nome dela no final, mas ela tem que assinar. Sim, Ana, pode seguir. A declaração finalmente de que, nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião com a leitura e aprovação da ata e ainda se registra a hora de encerramento e o nome da dirigente de oração final, que nunca deve ser omitida. Então, esse finalmente aqui é necessário, é importante, tem que constar em todas as atas. Pode ir, Ana. Então, vamos pensar como seria o início da ata. Ata, número tal, número da ata da reunião, tipo de reunião, diretoria executiva, plenário, congresso, dá o nome da SAF, federação, confederação, reunido no dia, o mês, o ano, a AS da reunião, horário da reunião, na IP, o nome da igreja, situado, aí colocar o endereço. No nosso caso hoje, vamos abrir um parênteses aqui. Porque se as irmãs, aqui neste caso, está dizendo o endereço físico, para as irmãs que estão realmente fazendo as reuniões presenciais. Mas aquelas irmãs que estão usando a plataforma, seja lá qual for, Meet ou Zoom, quando colocar endereço aqui, irmãs, vejam bem, se na ata que eu estou com uma reunião presencial, eu coloco o endereço, a rua, o número e o bairro, para identificar de onde está saindo essa reunião. Quando é uma reunião virtual, lá também tem endereço. Aí o que a gente tem visto é o seguinte, tem sido colocado assim, na plataforma Google Meet, ou na plataforma Zoom. Mas quando as irmãs geram um link para fazer a reunião, mesmo que não fosse para plenária ou reunião de oração, seja por qual for a reunião, quando é feita virtualmente, quando você abre um link, aparece um número para gerar, para saber que, para identificar aquela reunião. Aquele número não é igual a nenhum outro. Entendeu? Aquele endereço daquela reunião que você abriu para aquela reunião especificamente vai ser aquele número ali, não vai ter outro igual. Então, aqui, quando a reunião for virtual, não colocar somente Google Meet, porque quando você abriu o link, não tinha só o Google Meet, tinha o Google Meet, mas tinha toda a identificação para aquela reunião. Aí sim vai estar como está aqui, ó, o endereço, como se fosse um endereço físico que você está identificando. A reunião é presidida pelo, aí o nome da presidente, porque é presidida o nome da presidente, ou por alguém que, se a presidente não está, vai ser a vice-presidente. Então, a reunião é presidida pela vice-presidente. Estão presentes os membros da diretoria presentes, estão ausentes os membros da diretoria ausentes. Pode seguir, Ana. Aqui também eu quis fazer para nós esse cabeçalho. Da mesma forma, com as margens 3 centímetros de cada lado, e aí aqui tá, ata número 107 da reunião da diretoria da SAF Bela Vista, reunida no dia 20, olha aqui a data, o dia, o ano, o mês, a data, na igreja Bela Vista, situada na rua 1, número 161, quadra Palmas, Tocantins. A reunião é presidida pela presidente José Nascimento de Oliveira. Estão presentes vice-presidente Luana Brito Souza e Silva, primeira secretária Maria Aparecida Fernandes Viana Cunha e tesoureira Vitória Alves Moreira. Ausente, segunda secretária Sebastiana Fonseca do Amaral. Registra-se a presença do conselheiro presbítero Antônio Vieira de Carvalho. Irmãs, eu preciso chamar a atenção aqui dessa questão do conselheiro.
no caso da SAF, ou da secretária presbiterial, ou secretário presbiterial, ou secretário sinodal, ou secretária, como também podemos ter conselheira, né? Aqui, quando nós formos registrar, ele não é visita. Essa representação aqui é uma representação ex officio. Então, ele está dentro da diretoria. Alguém está com o fone, com o áudio ligado. Então, veja bem, ele não vai constar lá como visita essa autoridade. O conselheiro, o secretário presbiterial, sinodal e a secretária nacional. Então, vai se registrar aqui dentro da diretoria, porque ela faz parte, essa autoridade é representante ex officio, ela está aqui registrada. E nós precisamos, esse detalhe é importante de fazer agora, tá? Ana, agora você, não, volte lá, Ana, só um pouquinho. Irmãs, aqui nós percebemos, eu só deixei os X para a gente perceber que seguiu a ata, era para mostrar, então, essa questão do cabeçalho e que seguiu com a escrita da ata depois, né? Pode ir, Ana. O término da ata. Não havendo mais nada para ser tratado, encerra-se a reunião aí, a hora que terminou a reunião, com a oração, como já vimos várias vezes dizendo, de que é imprescindível constar o nome da pessoa que orou, tanto no começo quanto no final. Então, eu, primeira secretária, o nome da secretária, ou secretária ad hoc, porque às vezes a primeira secretária não está, ou a segunda, e foi escolhida lá na hora uma secretária ad hoc. Então, tem que colocar que foi a secretária ad hoc, tá? Tudo presente, lavrei e assino presentear. Ciano. Então, agora vamos pensar na minúcia da escrita para a memória de reunião. Quando a gente pensa na memória de reunião, dá a entender que é algo com menos rigor e como se fosse de menos importância. Mas aí eu quero chamar a atenção das irmãs, no sentido de que a memória de reunião tem a mesma importância que a ata. É a mesma coisa. Só que a memória de reunião ela já vem de forma padronizada, que nós só vamos preencher o que está pedindo ali. Então, ela se torna mais fácil de ser usada nas nossas reuniões, tá? E também vamos lembrar que a memória de reunião, a SAF vai poder usar em todas as suas reuniões, assim como a ata. Mas a memória de reunião só pode ser utilizada na federação, na sinodal, na reunião de diretoria e de executiva. Porque quando se tratar de congresso, será em forma de ata. Tá. Então, vamos pensar nessa memória de reunião, que ela é um registro histórico. Irmã, Alguém falou? posso aproveitar e te dar uma dúvida? Se você puder aguardar só um minutinho, irmã. Escreva no chat, irmã. Ok. Tá bom, querida? Tá, escreva no chat que a Quitéria vai pegar para nós, tá? Por favor. Mas escreva. Então, vamos lá. A memória de reunião é um gênero de texto que serve para registrar as ocorrências do que é tratado em reuniões. Então, vai ser a mesma coisa que aconteceu na ata, nós vamos registrar em memória de reunião. Sim, Ana. A memória de reunião consiste no preenchimento de espaços previamente demarcados em roteiro próprio. Foi o que eu disse antes, que é um roteiro que você vai ali somente preenchendo. Apesar de ser uma ata simplificada, vale os cuidados e recomendações das atas para a memória de reunião, tá? A forma de escrever essa memória de reunião, ela pode ser escrita à mão ou de forma eletrônica. Então, tanto pode as irmãs que não, se a SAF decidiu que ela será a memória de reunião escrita à mão, não tem problema, pode ser feito, né? Deve seguir as regras de atas eletrônicas aprovadas pela IPB. Deve ser feito de preferência em folha A4 ou ofício. Vimos que na ata nós tínhamos a preferência por essas duas tipos de folhas. Também na memória de reunião deve ser da mesma forma. Aí vamos pensar o seguinte, a padronização da ata, na memória de reunião, ela acontece da mesma forma. Se eu escolhi A4, então ela vai permanecer A4 até o final. Se for escolhido ofício, permanecerá ofício até o final. Da mesma forma que a ata, ela também será guardada em sacos plásticos em pasta própria. Pode seguir, Ana. Interromper, mas eu e outras pessoas que não estarem ouvindo, tá cortando. Está cortando?
É a internet de cada uma, querida, viu? É a sua internet. Eu vou aumentar o som da minha aqui, mas para ver se melhora. Tá. Vamos ver se melhorou, irmã. A forma de escrever a memória de reunião. Quando atingir 50 ou 100 folhas, é para encadernar. Deve começar com o termo de abertura e encerrar com o termo de encerramento, tá? As folhas devem ser numeradas e rubricadas. Sim, Ana, pode seguir. Ana, volta só um pouco, por favor. O último. Tá, esse aqui. Irmãs, essa questão aqui da atingir 50 ou 100 folhas, aqui também na memória de reunião nós vamos usar o mesmo critério. Se na ata nós usamos a brochura, também nas memórias a forma de encadernar é da mesma forma, tá? Vai, Ana. Importante. No momento que a sociedade, através da aprovação em plenário, decidir adotar a memória da reunião, deverá ter espaço para o registro do número referente à reunião que está sendo realizada. Pode seguir, Ana. Ao registrar o número da memória da reunião, faça com a numeração coerente ao novo documento, mas em seguida escreva em numeração ordinária o número que representa a reunião que está acontecendo naquele momento. Então, veja só, memória de reunião número 1. Vocês lembram que naqueles modelos que eu coloquei lá, a ata era de número 107? Aí, naquela reunião, foi decidido que, em plenário, que a SAF mudaria para a memória de reunião, não faria mais ata, seria memória de reunião. Então, nós estávamos na ata 107. Aí, agora ficou, memória de reunião seria número 1, porque estava sendo a primeira, mas é referente à 78ª reunião plenária da SAF Bela Vista. Porque aqui está dando sequência à história. Mudamos a forma que foi de ata para memória, mas ela continua sendo a continuação, continua sendo a continuidade da história da SAF, no caso aqui, que nós colocamos Bela Vista, tá? Pode seguir, Ana. Tá. Então, agora, irmãs, é impressionante. Quando se nós entendemos que a memória de reunião é tão importante quanto a ata, quando eu comecei a enumerar as similaridades das duas, eu fiquei impressionada o quanto elas são similares. Aparentemente, parece que a memória de reunião, por ser mais simples, não teria tanta coisa, tantos detalhes como a ata, mas na verdade tem, porque veja, se vocês, à medida que nós formos passando aqui, nós vamos perceber o tanto de similaridade que tem de uma com a outra. Primeiro, pode ser manuscrito ou eletrônica. Segundo, colocar na capa o título de identificação do livro, constar termo de abertura, constar termo de encerramento. Pode ir, Ana. Mediante razão justificada, pode ser trocada de livro, tanto um quanto o outro. Usar caneta preta ou azul para escrita. Cor do papel, branco. Deve ser impresso na posição vertical, retrato. Pode ir, Ana. Utilizar folhas de tamanho padrão, A4 ou ofício. Tamanho de fonte deve ser 12 ou 14. As folhas devem ser numeradas e rubricadas. O tamanho da fonte, o tamanho da folha e da fonte escolhidos devem ser o mesmo até o encerramento do livro. Sim. Lá eu não coloquei que o tamanho da fonte deve ser 12. Os dois slides anteriores, por favor. Para voltar um slide? Irmã querida, você pode ter essa palestra depois, minha querida, viu? Vai sim, ser disponibilizada, viu, minha linda? Não se preocupe, os slides todos estarão disponibilizados, então a irmã não fique preocupada, tá? Aqui no item 10, volte só por favor, Ana. Isso. Tamanho de fonte deve ser 12 ou 14, mas aí vamos colocar a referência, que também tem que ser Arial ou
Times New Roman para qualquer uma das duas, tá? Que são as similaridades. Pode seguir, Ana. O número de páginas de cada livro poderá variar entre no mínimo 50 e no máximo 100 folhas. Serão armazenadas temporariamente em pastas, sendo cada página acondicionada em plástico transparente. Pode ir, Ana. Deve-se encadernar as páginas em brochura. Não é permitido o uso de espiral, possibilidade de fazer desmembramento ou adulteração. O cabeçalho tem que ter, nas duas, número, nome da sociedade, a hora, data e local da reunião. Todos os nomes mencionados deverão constar por extenso na primeira vez que forem citados. A nossa tendência, quando nós pensamos na memória de reunião, por ela aparecer, porque, na verdade, ela é um documento, tanto quanto a ata, de forma simplificada, mas é um documento. Então, às vezes, a nossa tendência é de pensar que, por ser memória de reunião, os nomes podem aparecer de qualquer jeito, sem que sejam por extenso, ou não tem o mesmo critério que tem a ata. Mas isso não é verdade. Então, os nomes na memória de reunião também aparecem pela primeira vez por extenso. Posteriormente, poderá utilizar-se apenas o nome próprio ou uma redução que permita identificação única. Sim, Ana. Os nomes dos membros presentes e dos ausentes, identificados pelos cargos da diretoria e da executiva, sendo imprescindível constar o nome da dirigente da oração inicial e ainda o nome da dirigente da oração final, que nunca deve ser omitida. Pode ir. Constar o exercício devocional na memória de reunião também, o registro de todas as resoluções tomadas, da mesma forma, na memória de reunião tem que ser, e deve conter no final o nome da secretária que a redigiu com a assinatura dessa, tá? Sim, pode seguir. Deve constar a declaração no final, nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião com a leitura e aprovação da ata ou memória de reunião, e ainda se registra a hora de encerramento e o nome da dirigente da oração final, que nunca deve ser omitido. Sim. Tá. Então, agora vamos pensar na ata e memória de reunião, nesse zelo pela escrita. Quando nós vamos escrever, como eu disse lá no comecinho da nossa fala, de que se eu fosse registrar o que tinha acontecido na igreja ontem, eu como primeira secretária, escreveria de forma informal, mas na ata e na memória há esse zelo dessas minúcias, e que eu tenho que prestar atenção cada vez que eu for escrever uma ata ou uma memória. Então, a primeira secretária precisa ser zelosa em seguir os parâmetros para a escrita. Esses parâmetros, no que nós dizemos, são referentes ao regulamento para a confecção de atas, que foram todos esses que nós acabamos de ver. Para a escrita tanto da ata quanto da memória de reunião, a fim de registrar com fidelidade a história da IPB construída por meio do trabalho feminino. Então, veja bem, quando você... Pode voltar, é isso, deixa aqui. Quando nós tratamos da SAF, ou de uma federação, ou da sinodal, se você quiser buscar o que aconteceu 10 anos atrás, o que essas mulheres de 10 anos atrás fizeram naquela região, naquele contexto, como foi registrado com fidelidade, você vai poder entender exatamente como que foi o trabalho daquelas irmãs naquele contexto. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, esse contexto da pandemia, nós vamos poder entender como que aconteceu nas nossas... Imagina, daqui 10 anos, 20 anos, as irmãs que puderem ver a ata da sua SAF, da sua sinodal, vai perceber que tinha um endereço lá diferente, porque era da sala virtual. Claro que vão entender que por conta de uma situação, né? E qual foi a situação? Pode seguir, Ana. Agora, essa questão do zelo pela escrita. Isso aqui são alguns cuidados que são importantes para todas as secretárias de ata ou de memória. Então, veja só. Reserve um caderno para as anotações das reuniões,
porque senão a gente vai se perdendo no tempo. É importante, se não um caderno, mas se você tem o hábito de fazer de forma eletrônica, então reserve no computador uma pasta específica, datada daquele dia que você está escrevendo a ata, para que quando você procurar a pasta, tudo que diz respeito à ata da federação, da SAF, da Sinodal e da Nacional está constando naquela pasta, né? Então, depois da escrita, revise, revise, revise. Enquanto se escreve, não se percebe detalhes ortográficos e padronização do texto. Irmãs e irmãos que estão aí, escrever a ata ou a memória, quando a gente está escrevendo naquele momento do evento, no sábado passado, sábado agora recente, na nossa federação, foi o Congresso da Federação. Então, as irmãs que escrevem a ata de um congresso ou de uma executiva e depois já tem que ler a ata, é claro que vai ter detalhes ortográficos lá que eles vão passar, nós vamos ler e que a gente nem vai perceber na hora que teve aquela que destoou tanto na forma escrita, na forma formal, né, de escrever. E também na padronização do texto. Não dá tempo quando se está fazendo a ata naquele momento. E por isso que a secretária, não é que a secretária vai mudar o teor da ata, não é nesse sentido, não é isso, porque a ata foi aprovada, não vai se mudar o teor da ata, mas o revisar é extremamente importante, não tem como. Você escreveu a ata do Congresso, você escreveu a ata da executiva, e você não voltar naquela ata para você revisar. Porque por mais que você escreva muito bem, o contexto de escrever naquele momento que é tão agitado, todo mundo falando ao mesmo tempo, e tem irmãs que conseguem, tem vários barulhos, várias conversas, e ela escreve sem problema. Tem outras que já o temperamento é diferente, então não consegue se concentrar tão bem quanto tem muitas pessoas falando. Por isso da necessidade de revisar, revisar e revisar. Porque quando você revisar esse texto, você vai perceber que a padronização talvez não está da forma como deve estar. Você pode ter colocado no meio do texto uma outra fonte que não deveria estar. E aí ali você vai poder fazer com calma essa correção. Então, uma outra, para que haja esse zelo pela escrita, imprima à medida que estiver com os documentos prontos. Então, terminou a ata, que você fez essa revisão necessária e importante, que nunca vai poder deixar de fazer, nunca, nunca. Nunca pense que a ata que você fez é a ata que está pronta, porque está pronta no sentido que foi aprovada, mas no sentido dessa revisão há necessidade de fazer. Mas quando você fizer, aí sim, você vai imprimir para você ter a sua cópia lá, porque se de repente acontece alguma coisa, você tem uma cópia. Ou então, para aquelas que estão, no caso das que escrevem no livro, tire uma cópia, vá lá na copiadora, faça uma cópia da ata, ou para não ter risco de se acontecer alguma coisa. Mas, se você digita, mande para o seu e-mail. Se você tem 2 e-mails, mande para os seus 2 e-mails. Se você tem 3, mande para todos os e-mails que você tem aquela cópia. Porque qualquer lugar que você abrir o seu e-mail, você tem a cópia daquela ata. Se não, pode também ser salvo em drives. Se você tem um drive, 2, 3, esse aqui é salvar na nuvem, né, nos drives. Então, salve a pasta das atas da federação no drive, salve a pasta das atas da Sinodal no drive, salve a pasta das atas da SAF no drive, se você usa a digital, né? Pode seguir, Ana. Terminando, irmãs. Aí, vejam bem. Essa questão das referências, então, nós usamos aqui o Guia do Trabalho da Sociedade Internes, para que a gente pudesse nos atualizar. Então, foi o guia de 2015, que é o que nós estamos usando. E, como eu disse no início, o regulamento para confecções de atos também é de 2015. Então, a partir deste ano, de 2015, o manual foi revogado e passamos a usar este regulamento. Aqui está o endereço, porque eu disse que lá no site da IPB não tem o regulamento, mas tem aqui da executiva o regulamento para confecção. E também usamos do site da SAF, na parte que diz reunião, para procurar os dados referentes
fazemos referência à reunião de oração. Pode ser, Guiana? E agora eu quero agradecer às irmãs pela paciência, para ficarem aí um tempo deste, para nós podermos juntas revisitarmos, né, as minúcias da ata e as minúcias da memória de reunião. Que o Senhor nos abençoe, nós vamos com o tempo aprendendo, e à medida que vamos aprendendo, nós vamos aperfeiçoando. Então, o Senhor vai nos ajudando, com temor no coração e com, às vezes, tremor por não saber fazer, mas vai aprender. Todas que estão na mesma experiência, às vezes, de começo de fazer, ter sido eleita agora como primeira secretária, não fiquem temerosas no sentido de como que eu vou fazer? Porque se tem aonde buscar, ore para Deus e fale para Ele, Senhor, eu não pedi para ser secretária, mas tem alguém com som. Eu vou terminar. Então, se você... Agora... Vai abrir para perguntas, irmã? Só um minutinho. Então, se você foi eleita primeira secretária, ore para Deus. E se você não sabe fazer ata, assim como eu, você vai dizer para Deus, Senhor, o Senhor é um Deus inteligente, sabe fazer ata melhor do que qualquer outra pessoa. Porque Deus é extremamente inteligente. E Ele vai ensinar como fazer seguindo o regulamento. Então, não é tarefa que não possa ser aprendida. E ela pode ser feita de forma primorosa e ainda com prazer. Quando você vê sua ata pronta, ela com todos os ajustes ali, que você olhar para ela, foi uma obra de arte que eu acabei de fazer, contando a história da Igreja Presbiteriana do Brasil através do trabalho das mulheres.